O conceito moderno de namoro é amplamente aceito como uma etapa natural antes do casamento. No entanto, quando analisado à luz da Bíblia, percebe-se que ele não é um modelo estabelecido por Deus, mas sim uma construção cultural que pode estar em desacordo com os princípios cristãos. A prática do namoro, tal como conhecemos hoje, normaliza atitudes que podem levar ao pecado, afastando os jovens da verdadeira intenção divina para os relacionamentos. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo. Você também pode ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho curtindo esse vídeo. Mas se não puder ajudar, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. Nos tempos bíblicos, não existia o conceito de namoro como o conhecemos hoje. Em muitas culturas antigas, incluindo a judaica, os casamentos eram arranjados entre famílias, e a aproximação entre um homem e uma mulher ocorria com o propósito claro de constituir uma aliança duradoura. Diferente disso, o namoro contemporâneo enfatiza o prazer, a experimentação e a compatibilidade emocional, muitas vezes sem o compromisso definitivo. Essa mentalidade pode gerar relacionamentos instáveis e expor os envolvidos a tentações que a palavra de Deus nos orienta a evitar. O namoro moderno frequentemente encoraja a intimidade física antes do casamento, algo que a Bíblia condena repetidamente. Em Coríntios, Paulo alerta: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Essa advertência mostra que a imoralidade sexual não é apenas um erro comum, mas algo que corrompe profundamente a espiritualidade e o corpo da pessoa. Quando o namoro permite beijos e carícias que despertam desejos sexuais, cria-se um ambiente propício para a fornicação, levando ao pecado e ao afastamento de Deus. Outro problema do namoro moderno é sua influência secularizada. Em vez de buscar um relacionamento fundamentado em Deus, muitos jovens entram e saem de relacionamentos baseados apenas em sentimentos momentâneos. Isso gera frustrações emocionais e espirituais, além de banalizar o compromisso matrimonial. A Bíblia ensina que todas as áreas da vida devem glorificar a Deus, inclusive os relacionamentos. Colossenses nos instrui: e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Dessa forma, se um relacionamento não reflete a santidade e a aliança que Deus deseja, ele pode estar desalinhado com o propósito divino. Diante dessas reflexões, surge uma pergunta essencial: é possível um namoro que realmente honre a Deus e siga os princípios bíblicos, ou essa prática deve ser repensada completamente? Ao analisar o namoro moderno à luz da Bíblia, percebemos que ele não apenas carece de fundamento bíblico, mas também pode representar um risco espiritual significativo. Muitas vezes, ele serve como um campo de testes para sentimentos e experiências que acabam desviando os jovens do propósito de Deus para os relacionamentos. O desejo de experimentar diversas emoções, encontrar a pessoa certa e viver momentos românticos pode, sem que se perceba, tornar-se um ídolo no coração. A Bíblia nos adverte sobre os perigos de colocar desejos pessoais acima da vontade de Deus. Em Jeremias, está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Essa passagem nos lembra que confiar apenas nos próprios sentimentos pode ser perigoso, pois o coração humano, sem a orientação de Deus, tende ao erro. O namoro moderno, ao enfatizar a busca por emoções e satisfação pessoal, pode afastar os jovens da obediência ao Senhor. Outro aspecto problemático do namoro é a pressão social e cultural que leva os jovens cristãos a seguirem os padrões do mundo. Muitas vezes, eles sentem-se pressionados a namorar simplesmente porque todo mundo faz isso. Esse comportamento, porém, pode resultar na adoção de valores seculares que não condizem com a vida cristã. Romanos adverte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo nos chama a uma reflexão profunda. O namoro, como praticado hoje, realmente reflete a vontade de Deus? Ou será que estamos apenas reproduzindo um comportamento social sem questionar suas implicações espirituais? Muitos casais cristãos começam seus relacionamentos sem um compromisso claro de casamento. Isso pode levar a anos de envolvimento emocional e até mesmo físico sem um propósito definido. Quando o relacionamento termina, sobra um rastro de dor, decepção e, muitas vezes, culpa. Se o namoro fosse conduzido com base nos princípios divinos desde o início, essas feridas poderiam ser evitadas. A Bíblia não apresenta um modelo específico de namoro, mas fala claramente sobre os princípios que devem nortear um relacionamento. Deus criou o casamento como uma aliança sagrada, e qualquer envolvimento entre um homem e uma mulher deve ter esse propósito. Em Provérbios, encontramos a seguinte afirmação:
O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O foco bíblico sempre esteve na construção de laços duradouros e fiéis, não na experimentação de vários relacionamentos antes do casamento. Portanto, a pergunta que todo cristão deve se fazer é: o namoro é uma prática que nos aproxima de Deus ou nos desvia do caminho dele? Se a resposta não for clara, talvez seja necessário reconsiderar a forma como os relacionamentos são conduzidos dentro da fé cristã. Se o namoro moderno apresenta tantos desafios e riscos espirituais, como os cristãos devem conduzir seus relacionamentos? A resposta não está em seguir cegamente os costumes da sociedade, mas sim em buscar uma abordagem fundamentada nos princípios bíblicos. Para isso, é essencial que os relacionamentos sejam guiados por pureza, compromisso e submissão à vontade de Deus. A santidade é um princípio inegociável para qualquer cristão que deseja agradar a Deus. Em Tessalonicenses, Paulo ensina: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Isso significa que qualquer relacionamento deve ser conduzido de maneira a preservar a pureza dos envolvidos. Muitos casais cristãos acreditam que podem manter um namoro saudável sem cair em pecado, mas a realidade é que a proximidade emocional e física pode facilmente levar a tentações. Por isso, é necessário estabelecer limites claros e evitar situações que possam comprometer a santidade do relacionamento. Diferente da mentalidade do mundo, onde namoros são iniciados sem uma perspectiva clara de futuro, o cristão deve ter um propósito bem definido para seu relacionamento. Se o objetivo final não for o casamento, a relação pode estar sendo construída sobre bases frágeis. Jesus ensinou em Mateus que aquele que ouve e pratica suas palavras é como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Da mesma forma, um relacionamento deve ser fundamentado na verdade de Deus para que permaneça firme diante das adversidades. Antes de iniciar qualquer relacionamento, o cristão deve buscar a orientação do Senhor. A oração e o estudo da palavra são essenciais para discernir se uma união está de acordo com os planos divinos. Provérbios ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, em vez de confiar apenas em emoções ou desejos pessoais, o cristão deve submeter seus planos a Deus e esperar sua direção. Diante de tudo o que foi analisado, torna-se evidente que o namoro, como praticado hoje, apresenta muitos riscos espirituais e nem sempre está alinhado com os princípios bíblicos. Para honrar a Deus, um relacionamento deve ser conduzido com pureza, compromisso e total submissão à vontade dele. O desafio para os cristãos não é apenas evitar o pecado, mas também viver de maneira que glorifique a Deus em todas as áreas, incluindo os relacionamentos. Por isso, cada jovem cristão deve se perguntar: meu relacionamento reflete a vontade de Deus ou os padrões do mundo? A resposta a essa pergunta pode determinar o caminho a ser seguido. Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e misericórdia, nos colocamos diante da Tua presença para agradecer por Tua palavra, que ilumina nossos caminhos e nos ensina a viver de acordo com a Tua vontade. Pedimos, Senhor, que nos conceda sabedoria para compreender os Teus planos para os relacionamentos. Ajuda-nos a buscar relacionamentos que Te glorifiquem, que sejam conduzidos em pureza, compromisso e obediência a Ti. Que possamos rejeitar os padrões deste mundo e seguir apenas os princípios que vêm do Senhor. Dá-nos força para resistir às tentações e coragem para tomar decisões que reflitam a Tua santidade. Que possamos sempre lembrar que nosso maior propósito é Te honrar em tudo o que fazemos, inclusive nos nossos relacionamentos. Abençoa aqueles que estão esperando em Ti para um casamento segundo o Teu coração. Concede paciência e discernimento para que não se deixem levar pela ansiedade ou pelos padrões da sociedade, mas sim pela confiança em Tua perfeita vontade. Que possamos sempre buscar em Ti a direção para nossas vidas e que nossos corações estejam rendidos ao Teu querer. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Não se esqueça de ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.